Daremos início dentro de instantes ao 8º Encontro Anual da Rede Brasileira sobre Operações de Paz, o qual transcorrerá com a realização de 4 painéis temáticos com participação de autoridades civis e militares. Solicito a atenção de todos para a entrada das autoridades. Ingressa no auditório Duque de Caxias o senhor contra-almirante Stuart da Paixão Gomes, subchefe de operações internacionais do Ministério da Defesa, acompanhado do general de brigada Mário Eduardo Moura Sassoni, comandante da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castelo Branco, e da doutora Helena Mercedes Claret da Mota, procuradora de Justiça Militar. A atividade desta manhã consistirá na cerimônia de abertura do evento a ser proferido pelo comandante da ICEME, pela professora Eduarda Raman e pelo professor Guilherme Dias. Logo após, ocorrerão 2 painéis com a duração de 1h e 30 minutos, divididos por um tempo de 15 minutos de intervalo. O comandante da ICEME fará uso da palavra. Bem, eu gostaria de reiterar as boas-vindas ao almirante Stuart. A gente é companheiro de outras jornadas aí, né, Stuart? De curso de comando Estado, de curso de comando Estado-Maior, de operações, né, no terreno, efetivamente. A intervenção federal foi uma delas, e de outras coisas que aconteceram aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, dou minhas boas-vindas a você aqui à escola. A doutora Helena Mercedes Claret da Mota, procuradora de Justiça Militar de São Paulo, doutora Eduarda Passarelli Raman, que é a diretora da Rebrapaz. Eu fico muito feliz de poder sediar esse evento aqui na escola hoje, porque faz parte da agenda de pesquisa da ICEME também, a parte de operações de paz. Normalmente o professor Guilherme que encabeça essa área aqui na escola, e esse tipo de evento é sempre muito bem-vindo para todos nós aqui, porque mexe com a escola, mexe com a parte acadêmica aqui da escola. Então, todas as vezes, doutora Eduarda, que a senhora quiser fazer um evento da Rebrapaz, a senhora pode contar com a ICEME vai estar sempre de portas abertas para receber a senhora, a equipe da Rebrapaz aqui, e todos aqueles que vierem participar do evento. Então, fica minhas boas-vindas, e eu fico a critério da senhora da gente começar o evento. A professora Eduarda Raman fará uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimentos que estão aqui nesse auditório. Cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando online e os que acompanharão a gravação, como nós falamos. Esse é o primeiro evento que a gente faz nesse modo híbrido, o primeiro encontro anual, na verdade, que a gente faz nesse modo híbrido desde 2019. Então, ele marca esse retorno para nós de encontro anual que nós fazemos anualmente, como são os encontros anuais. E é uma satisfação nessa metodologia completamente nova, que é uma forma híbrida e bastante desafiadora, que é de acolher a todos aqui presencialmente e também no YouTube e, como disse antes, na gravação. Inicio agradecendo ao general Sassoni e toda a equipe da ICEME, com quem nós temos trabalhado há alguns meses para realizar esse seminário, esse encontro especificamente, e o seminário de ontem também, mas com quem nós trabalhamos já há alguns anos, como parceiro da Rebrapaz, que é a ICME, para nos ajudar, nos apoiar na implementação da nossa dupla missão, que é produzir conhecimento de qualidade sobre operações de paz no Brasil
e de fortalecer as capacidades sobre operações de paz também aqui no Brasil. O tema desse encontro é as operações de paz do futuro, o lugar do Brasil no que vem pela frente. E eu queria ressaltar muito brevemente 3 pontos. O primeiro é uma fala do Antônio Guterres, que eu costumo, atual secretário-geral da ONU, que eu costumo repetir, que é aqui, as operações de paz são o multilateralismo em ação. E eu chamo a atenção dessa frase porque as ações multilaterais elas estão passando por uma crise sem precedentes. Nesse mundo fragmentado do sistema internacional, nessas rupturas todas que a gente vê na estrutura do sistema internacional, nessa volatilidade que a gente vê no nível tático também, a gente precisa das ações multilaterais. Mas é um contexto de competição geopolítica crescente, é um contexto de desafios financeiros, é um contexto de violações de direitos humanos, de grandes crises migratórias, de questões de cibernética. Então, tem um contexto bastante desafiador e bastante fragmentado, e é por isso que o multilateralismo está precisando da nossa força, do nosso apoio. E isso me leva ao meu segundo ponto, que é assim, sobre o Brasil, o que o Brasil pode fazer sobre isso. E sobre esse segundo ponto, qual é o lugar do Brasil nesse espaço de multilateralismo, muito brevemente, só para dizer que o Brasil é o membro fundador da ONU, e um país cuja tradição diplomática preza pelo multilateralismo desde os tempos do Barão do Rio Branco. E isso encontra reflexos na política de defesa, naturalmente. Então, ao Brasil interessa fortalecer e apoiar as ações multilaterais, sobretudo as ações multilaterais no plano global, que é essa da ONU, e que estão as operações de paz por excelência. E acho que isso nos traz para o nosso seminário de hoje, que é pensar sobre esse grande cenário de crise que se avizinha. Até os colegas fuzileiros costumam dizer preparar para o mau tempo, que tem que cobrir o navio, tem que amarrar as velas, o senhor saberá melhor, porque se avizinha, está muito perto, se é que já chegou, na verdade. E como é que o Brasil está se preparando para encarar isso? Qual é o lugar do Brasil nesse cenário de crise? E, por fim, o meu último ponto é para lembrar que a Rebrapaz não é governo brasileiro exatamente, mas nós também fazemos parte do Brasil e a maioria já sabe, a rede, nós somos uma rede, é uma rede informal, não é uma associação, não é uma ONG, não é um instituto, não é um centro, nós somos uma rede, não temos CNPJ. Isso nos dá alguma liberdade, alguma capilaridade, porque somos especialistas em operações de paz, militares, policiais, civis, homens, mulheres, espalhados pelo Brasil inteiro, alguns pontos também fora do Brasil, e estamos unidos em torno da dupla missão que eu falei anteriormente, que é de produzir conhecimento de qualidade sobre operações de paz e fortalecer as capacidades. Então, a parte de pesquisa e a parte de ensino e treinamento. E esse seminário é um dos produtos que nós oferecemos para a nossa sociedade todos os anos, já há quase uma década, que nos ajuda a entregar essa missão para o Brasil, para a nossa sociedade. Nós fomos criados quando a MINUSTAH ainda estava existente, quando o Brasil ainda desdobrava tropas na Unifil, em 2016. Essas tropas não estão mais lá, mas nós continuamos aqui, mostrando que faz parte realmente da nossa missão de continuar produzindo esse conhecimento. E mais importante do que essas entregas que nós temos, e com isso eu encerro, que são esses outputs que nós oferecemos para a nossa sociedade, eu hoje vejo que um dos maiores impactos de outcomes assim, que a Rebrapaz tem trazido é a construção de pontes. A construção de pontes entre diferentes, que estão talvez cada vez mais esgarçados, e a gente continua mantendo de alguma forma eles juntos, nós juntos, estamos juntos. E desejo a todos, então, que construamos mais pontes, que tenhamos um ótimo evento, e agradeço mais uma vez pela presença e pela recepção da ECM nesse primeiro encontro híbrido depois da pandemia. Muito obrigada. O professor Guilherme Dias, coordenador do Laboratório de Operações de Paz desta escola, fará uso da palavra. Muito bom dia a todos. A minha palavra é basicamente uma palavra de agradecimento, primeiro ao nosso comandante por todo o apoio que nos proporcionou e nos proporciona continuamente
no esforço de avançar na agenda de pesquisa em operações de paz. A nossa equipe do Laboratório de Pesquisa em Operações de Paz, especialmente na figura do professor Hugo Braz, que foi incansável em todas as atividades para realizar esse evento. O agradecimento aos nossos convidados aqui presentes, especialmente as nossas autoridades aqui, doutora Helena, o almirante Stuart, e todos que aqui se encontram. E o nosso agradecimento especial à Rede Brasileira sobre Operações de Paz, na figura da professora Eduarda, que é uma figura incansável no esforço para que essa agenda se mantenha viva, para que essa agenda se mantenha relevante e para que nós continuemos na nossa missão de integrar, de agir conjuntamente e de pensar os desafios que o Brasil possui no avanço dessa agenda. No ano passado, no nosso encontro, no nosso 7º encontro, nós discutimos o passado, nós discutimos a história das operações de paz e agora olhamos para frente, né? Pensamos o futuro, pensamos as capacidades, as possibilidades que esses novos tempos do ambiente internacional, desse ambiente absolutamente conflagrado e complexo, oferecem para a nossa inserção, para o nosso engajamento cada vez mais qualificado nesse tipo de agenda. Então, fica aqui o nosso agradecimento, a nossa expectativa por um debate absolutamente frutífero, por um debate qualificado e mais uma vez, a nossa gratidão por poder sediar o evento e poder continuar tomando parte dessa rede. Agradeço bastante e desejo um ótimo dia de trabalho para todos nós. Muito obrigado. Terá início o painel número 1, intitulado As Oportunidades das Missões Individuais. Convidamos o senhor General Sassoni, comandante da ICEM, a professora Eduarda Hamann, moderadora deste painel, a ocuparem o seu lugar para início da atividade, que será composta pelo senhor ministro Tiago Pádua, do Ministério das Relações Exteriores, e do senhor Ivo Werneck, do Departamento de Operações de Paz da ONU, que estão participando da atividade por meio de plataforma virtual. Pode pegar qualquer um. Bom dia mais uma vez. Vamos dar início, então, sem delongas, né, ao painel 1. Obrigada. Só ela poderia chegar um pouquinho para cá, só quando as pessoas não ficarem em frente, se só pudesse chegar um pouquinho aqui, a senhora fica aqui. Aí o senhor consegue ver ali direitinho. Aqui nós vamos falar com eles. A câmera está à frente. Bom, então, cumprimento mais uma vez a todos que estão aqui conosco. Vamos dar início, então, ao painel 1, cujo tema é as oportunidades das missões individuais. Sabemos que o Brasil tem importantes contribuições com tropa, né? Temos acompanhado das 41 operações de manutenção da paz das quais o Brasil participou, 8 delas foram com tropa, mas o que se tem hoje, em função das oportunidades mais restritas no plano internacional, mas também em função de algumas questões de processo decisório aqui do Brasil, é que não temos tropas desdobradas. E, assim, o que temos hoje são contribuições individuais que, qualitativamente, são bastante relevantes, como falava com a doutora Helena agora há pouco. Também gostaria de mencionar que, além das contribuições no terreno, tanto em operações de manutenção da paz, como também em missões políticas especiais, temos algumas contribuições uniformizadas sob a forma de secondment em Nova York, o que também podem ser caracterizadas de alguma forma como missões ou contribuições individuais. Nesse cenário, né, em que não temos a oportunidade muito clara, pelo menos não no próximo 1 ou 2 anos, de desdobramento de tropa, a gente precisa realmente pensar e falar sobre as contribuições em missões individuais. E, para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos 3 convidados. O general Mário Eduardo Moura Sassoni, o comandante da ICEM, que já foi apresentado. Também temos o ministro conselheiro Tiago Pódio Pádua, que se encontra na Embaixada do Brasil em Tóquio, e o Ivo Werneck,
que trabalha no Departamento de Operações de Paz da ONU, em Nova York, a quem agradeço muitíssimo pela participação desde já, porque o ministro está a 12 horas em fuso horário e o Ivo está a -1. Então, também agradeço, -2, pois é, agradeço então aos dois pelo esforço pessoal que estão fazendo para estar conosco nesse momento. Eu gostaria então de lembrar muito brevemente que cada palestrante tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. Eu vou ter aquele papel chato de ser a controladora do tempo, mas eu vou precisar controlar de maneira objetiva com o meu celular e depois farei uma sinalização por voz ou com um sino, alguma coisa assim, quando o temporizador chegar a 14 minutos, tá? Indicando que falta 1 minuto para fazer, por gentileza, as considerações finais. Após as 3 palestras, nós faremos uma sessão de conversas e debates. Então, podem preparar seus comentários, suas perguntas e enviar, trazer para a gente aqui pessoalmente ou então enviar pelo chat do YouTube. Tá bom? Sem mais, então, delongas, eu passo agora a palavra para o general Sassoni. Bom dia, doutora Eduarda. Bom dia, ministro Tiago Pádua. Bom dia, meu amigo Werneck. Para todos saibam, Werneck e eu servimos juntos como tenentes no Grupo Escola de Artilharia, né, Werneck? Já faz um pouquinho de tempo atrás, mas eu não vou perder muito tempo contando a nossa história no GESA para eu poder ganhar tempo no que foi pedido para que eu apresentasse aqui. Então, eu tive a oportunidade de participar de 2 missões de paz. A primeira delas, quando eu era capitão, eu era instrutor da ESAO. Essa missão, eu e Werneck participamos delas participamos da mesma missão em anos diferentes. O Werneck foi para a BA e eu fui para Malacau, que foi a UNIMIS, quando o Sudão era um único país ainda. E a segunda missão, eu fui assistente militar do Force Commander na MONUSCO, já como coronel full, no último posto da carreira regular, e eu tive a oportunidade de assessorar os generais Costa Neves e Afonso da Costa na missão. Me foi pedido pelo professor Hugo para que eu me ativesse, para que eu abordasse principalmente aquilo que eu achei que a missão individual contribuiu para que eu melhorasse como profissional, né, ao longo das 2 experiências que eu tive. Foram bastante distintas, né? A primeira delas, eu ainda era um jovem capitão, aperfeiçoado, praticamente na metade da carreira, e quando a gente é designado para uma missão dessa, realmente gera uma expectativa muito grande em todos nós, porque normalmente a primeira experiência que um oficial vai ter no exterior, no posto de capitão, hoje até um pouquinho antes disso, mas antigamente, na nossa época, era como capitão a primeira experiência que a gente tinha no exterior, e a gente ficava na expectativa de se a gente estava realmente preparado para aquilo ali, né? Se o Exército Brasileiro nos dava ferramenta suficiente para a gente chegar numa missão dessas e performar da forma como a gente necessita performar. Eu fui o ano inteiro no Sudão, chefe de operações do meu team site, eu era oficial de operações do meu team site, eu e mais 31 observadores militares, e o que eu posso dizer é que, para minha grata surpresa, eu passei a valorizar muito mais aquilo que o Exército tinha me dado como formação ao longo da carreira. A Academia Militar, o curso de especialização que eu fiz, depois a ESAO, me deram plenas condições de cumprir todas as atividades que eu tinha que cumprir na missão, e assim, com bastante tranquilidade. Eu nunca senti deficiência técnica ou incapacidade técnica para desempenhar ou para desenvolver qualquer atividade que me fosse determinada, que me fosse imposta lá. A missão em si era numa área muito conflagrada, ainda tinha restícios da guerra civil. Por exemplo, a cidade onde eu estava, quando eu cheguei, tinha acabado de ter um combate de curta duração na cidade, com cerca de 200 mortos, e enquanto eu estava lá, teve outro combate que morreram mais 53, 54 pessoas. Então, assim, era um terreno bastante difícil, com restrição de movimento. A gente só podia transitar na rua sem escolta depois do nascer do sol e antes do pôr do sol, então era só no período de luz. À noite era interditado que a gente transitasse pela cidade.
E assim, as condições que me foram impostas na missão me fizeram desenvolver vários aspectos na área atitudinal, como, por exemplo, coragem, resiliência, perseverança, autoconfiança. A gente melhora muito quando vai para uma missão dessa, mas não só isso. Essa missão ela me proporcionou melhorar como pessoa, perceber também a dificuldade daquelas pessoas que estavam sofrendo aquela situação lá no Sudão. E é inevitável, né, que a pessoa que vá para uma missão dessas não faça a comparação do que ela vê no terreno com aquilo que ela tem no país dela. Então, quando a gente vê criança passando dificuldade, quando a gente vê famílias inteiras que às vezes pedem para você uma lata de sardinha para comer, para poder comer, e aquilo ali vai ser o que ela vai comer a semana inteira, a gente não tem como não se compadecer com aquilo, né? Não se sentir tocado por aquilo, mas também tem que entender que a parte que a gente pode ajudar, que a gente pode interferir naquilo também é muito limitada, tá restrito àquilo que a gente pode fazer como ONU, né? Então, são coisas que a gente tem que trabalhar ao longo do tempo, e isso não tem jeito. Óbvio, né, que quando a gente vai para uma missão dessas também, a gente melhora muito o domínio do idioma estrangeiro, porque ou se fala o inglês, ou se vai dirigir a missão inteira, né? Você vai ser escalado como driver a missão inteira para dirigir, se não souber falar inglês. E, assim, o fato de ter sido G3 no T-Site me proporcionou a chance de participar de briefings, de redigir documentos, isso me melhorou muito também a minha capacidade de domínio do idioma. Um outro ponto que eu queria tocar, que eu achei importante, que eu desenvolvi nessa missão, foi a parte de autoconhecimento. Eu acho que eu voltei de lá me conhecendo um pouquinho melhor vamos dizer assim, daquilo que me incomodava mais quando eu via ou quando eu tinha que fazer. As pessoas reagem de modos distintos àquilo que elas têm oportunidade de participar ou de ver, né? Então, a primeira coisa, óbvio, você vai para uma missão de paz, às vezes a gente vai fazer algumas patrulhas, a gente vai fazer algumas fiscalizações com o observatório militar, que elas não são realmente agradáveis de se ver. Eu, por exemplo, fui fazer uma verificação numa vila que tinha tido um massacre lá e mataram as pessoas com facão. Então, é chegar no local e olhar, desculpe até o termo que eu vou usar, né? Braço para um lado, perna para o outro, às vezes cabeça para um lado, e tem pessoas que realmente não reagem bem a esse tipo de coisa e não conseguiam chegar e participar desse tipo de verificação quando se tinha uma patrulha. Então, por exemplo, quando tinha patrulhas dessa natureza que a gente sabia que tinha, ou ia numa vila que sabia que tinha morto por doença, por cólera ou por alguma coisa que o vale, a gente já sabia que tinha que botar determinadas pessoas ali que conseguiam trabalhar melhor esse tipo de coisa. Então, julgo que eu voltei de lá me conhecendo melhor e sabendo qual tipo de reação que eu tenho para cada tipo de evento. E a missão acabou também, e isso é uma faca de dois gumes o que eu vou falar agora, né? A missão acabou por estreitar os meus laços familiares. Eu tinha na época, o doutor Eduardo conhece a minha esposa, eu posso falar bem aqui, eu tenho um casamento muito bem sucedido, estabilizado hoje, mas na época que eu fui para a missão, a minha filha tinha 3 anos, a minha esposa trabalha aqui, trabalha até hoje, é médica, trabalha até hoje aqui no Brasil, ela ficou sozinha, né, sem ajuda de absolutamente ninguém para cuidar da minha filha, com o marido no exterior. Na época eu só conseguia me comunicar com ela por telefone e era o que tinha. Então, isso acabou unindo mais o meu relacionamento com toda a minha família. Mas tem casos que não acontece exatamente assim. A minha segunda missão, ela já foi mais complexa. Ser assistente militar do Force Commander, ela me obrigou a trabalhar outros atributos, como, por exemplo, a parte de liderança na missão. Era o general, nós éramos 5 coronéis, 2 brasileiros, um canadense,
um da Tunísia e um do Marrocos, e cabia a nós tocar o trabalho da missão como um todo, né? Conduzir o trabalho lá, checar o Estado-Maior, saber se estava tudo acontecendo bem, e ver como estavam as operações, e isso me fez trabalhar muito a parte de liderança em cima de todo o pessoal do Estado-Maior, porque as pessoas vinham muito a mim para solucionar todo e qualquer tipo de problema. Isso também me fez desenvolver a minha habilidade para negociar as coisas. Quando eu voltei do Congo, voltei mais hábil para tratar assuntos mais complexos, vamos dizer assim, porque a gente trafegava no nível político, no nível estratégico, no nível operacional, que era uma divisão em operações, e às vezes até na ponta da linha, no nível tático, quando a operação exigia um cuidado maior. Então, isso melhorou muito a minha habilidade para negociar, para negociar. Da mesma forma, gera uma expectativa, né? Porque quando a gente vai em outro nível de carreira, a comparação das competências ela passa a ser diferente também, né? Você, como capitão para uma missão, você vai executar tarefas mais simples que são exigidas de um capitão. Quando você vai como coronel, assessor militar, assistente militar do general que comanda a força, as habilidades que são exigidas são outras. E a gente se compara, óbvio, né? 5 coronéis, a gente se compara. Como é que eu estou em relação a esse, aquele, aquilo? E da mesma forma, para minha alegria, eu cheguei na missão, tudo aquilo que foi demandado de mim, eu consegui cumprir com a maior naturalidade por conta da formação continuada que eu tive aqui no Brasil. Depois da ESAO, veio o curso de Comando do Estado-Maior, veio o curso de Política e Estratégia. Então, esses outros 2 cursos me deram todo o arcabouço que eu precisava para chegar nessa missão e trabalhar nesses vários níveis que eu fui exigido, né, como trabalho. Para se ter uma ideia, a complexidade das ações é completamente diferente, né? Na época, eram 109 grupos armados diferentes, agindo num país como um todo, e além daquelas missões de combate, porque a operação lá, a gente tinha condição de atacar os grupos armados para realmente acabar com a ação deles, aconteceram outras coisas que exigiram muito da missão. Por exemplo, teve uma erupção vulcânica, então a missão foi encarregada de evacuar a cidade e evacuar a base. Então ficaram só 12 militares, mais um pequeno contingente da Índia. A gente teve que tirar todos da cidade por onde a lava podia passar e ainda jogar a base a 60 quilômetros mais para o sul. Também, na época lá, foi uma época de pandemia, então isso exigia muito do contingente, a gente tinha que tomar medida sanitária para todo o contingente que chegava, todo o contingente que saía, como a gente ia fazer as patrulhas para não espalhar a doença pela população. A ONU não queria ser vista na época, e com razão, como um vetor de trazer a Covid para o Congo. Então, era todo esse ambiente complexo que a gente tinha que transitar, e assim, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Nessa missão, eu acabei ficando quase 13 meses lá, e desses 13 meses, para que todos tenham ideia, eu só tive a oportunidade de encontrar minha família aqui no Brasil por 23 dias. Então, durante quase 400 dias, eu só tive a oportunidade de estar com a minha família 23 dias, mas com as facilidades que se tem hoje, né? Eu conseguia me comunicar bem com a minha esposa, com a minha filha. Isso aí foi uma coisa mais tranquila em relação ao que aconteceu no Sudão. Eu queria também aproveitar a presença do embaixador aqui e falar um pouquinho do convívio que a gente tinha na missão com o pessoal do Itamaraty. No Sudão, a embaixada ela tinha acabado de ser instalada quando eu estava saindo de lá, e eu só me perdoe que eu não me recordo do nome dos embaixadores que eu tive o trato, mas o embaixador do Sudão, ele fazia sempre questão de receber os brasileiros lá. Ele fazia reunião do pessoal do Brasil que estava na missão, na residência oficial dele, conversava com a gente, extraía alguma informação ou outra que ele tinha interesse, era aquele bate-papo até para poder alimentá-lo com o que estava acontecendo no sul do país. E no Congo, o embaixador do Brasil no Congo, eles nos deu uma ajuda assim, muito significativa,
porque o Congo impôs uma proibição de entrada de brasileiros no país num período da pandemia, e nós tínhamos 6 brasileiros fora da missão. Então, foi um trabalho do embaixador do Brasil no Congo, com o embaixador do Brasil lá nas Nações Unidas. Eles trabalharam isso de forma que o governo congolês deu autorização para 6 entradas excepcionais no país, para esses 6 oficiais que estavam presos fora da missão. E assim, em todas as 2 missões que eu tive, ministro, eu sempre vi o Itamaraty apoiando muito quem estava lá no terreno, o brasileiro que estava lá no terreno. Eu acho que essa é uma ideia que eu não podia deixar passar aqui em branco, ainda mais com a participação do senhor. Eu já vou encerrar, doutor. Estou no meu minuto final aqui. Bem, de um modo geral, eu não sei se o Werneck vai concordar comigo daqui a pouco, quando ele for falar. Essas missões individuais, elas são muito valiosas, é óbvio, para a pessoa que vai, né? Tem um ganho muito grande em vários aspectos, como eu já citei aqui, principalmente nos atributos afetivos que o oficial desenvolve nesse tipo de missão. E quando a gente se compara com os demais exércitos do mundo, a gente vê que o nosso exército, graças a Deus, o exército brasileiro não deve absolutamente nada em termos da qualidade da formação que é dada para todos nós aqui. Então, encerro minhas palavras, doutor Eduardo. Muito obrigado por poder participar aqui do evento. E já queria deixar um abraço tanto para o ministro como para o Werneck. Muito obrigada pelo seu relato, né? Vou descrever essas experiências bem interessantes, de 2 experiências com missão individual, tanto no Sudão como no Congo. Eu vou depois fazer um comentário geral sobre as 3 apresentações, mas, em função do tempo, eu vou me permitir passar, então, a palavra para o ministro conselheiro Tiago Poggia Pádua, que, só reforçando que o senhor tem 15 minutos. Quando tiver o timer aqui faltando 1 minuto, eu vou fazer algum sinal sonoro para lembrá-lo de fazer essa consideração final. Muito obrigada, ministro, por estar conosco na noite de hoje aí para o senhor. Obrigada. Muito obrigado, doutor Eduardo. Está me ouvindo bem? Escutamos muito bem. Perfeito, obrigado. Bom, eu liguei um timer aqui também, pretendo não te constranger a ter que cortar minha palavra, mas se tiver que fazê-lo, por favor, estou preparado. Primeiramente, bom, muito obrigado, bom dia para vocês. De fato, aqui já são quase 10 da noite. Eu agradeço muito enfim, a delicadeza de terem trocado a minha fala para esse primeiro painel para facilitar a minha participação. Eu queria também aqui agradecer as palavras do General Sassoni. Muito obrigado aí pela referência ao Itamaraty. De fato, essa sinergia entre o Itamaraty e as Forças Armadas é algo muito satisfatório de se ver na prática, né? Eu apreciei muito a sua fala aí sobre a experiência no terreno, porque muitas vezes pelo Itamaraty a gente cuida de longe desses assuntos, né? No meu caso, particularmente quando eu estava em Nova York, você vê aqueles documentos, você tem toda a discussão teórica, toda a discussão com os outros Estados-membros, com o secretariado, e muitas vezes falta essa perspectiva ali da prática, da experiência do profissional e, sobretudo, né, das Forças Armadas do Brasil. Eu, particularmente, tive o privilégio de, em 2015, numa missão acompanhando o então ministro Mauro Vieira, né, que novamente é o nosso chanceler, a MONUSCO, e fomos até a cidade de Goma, né, que deve ser uma velha conhecida sua, e, de fato, a situação era difícil de se ver. Quer dizer, não cheguei a ver nenhuma cena assim tão dramática, mas, em todo caso, por um lado, duro ver a situação que as pessoas estão fazendo, e, por outro lado, reconfortante saber que, né, que a humanidade, de alguma maneira, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, está ali tentando fazer alguma coisa, né, e o Brasil sendo parte desse esforço. Então, eu reconheço muito aí essa participação. Agora, voltando um pouco aqui para o tema da minha fala, né, que são as missões políticas especiais, eu queria começar contando a história de como que veio a ideia, né, de escrever o meu livro,
né, que foi lançado esse ano pela FUNAG, que se chama As Missões Políticas Especiais das Nações Unidas, Evolução e Relevância para o Brasil. Então, acho que tem tudo a ver aqui com esse debate. Mas a ideia de como surgiu a ideia do livro, eu acho que é indicativa do momento, né, da discussão relativa à paz e segurança nas Nações Unidas. Eu precisava escrever a minha tese de CAI, que é o curso de altos estudos do Itamaraty, que é um requisito, né, nosso de formação, e eu, na ocasião, estava trabalhando na missão do Brasil junto às Nações Unidas, na quinta comissão, que cuida do orçamento e da administração da ONU. E vendo ali o grande espaço que a discussão relativa ao orçamento das missões políticas especiais ocupava na quinta comissão, eu pensei, eu acho que eu vou escrever sobre o orçamento dessas missões políticas especiais. Porque o que que acontece? É um fato de grande relevância, eu acho. As missões políticas especiais hoje, elas respondem por mais ou menos 25%. Este ano eu fiz uma breve pesquisa, deu uma reduzida, mas esses valores eles oscilam ao longo do ano. Então não é demais dizer que está variando aí entre 20, 22, 20, 23, 24% do orçamento regular das Nações Unidas. Quer dizer, isso tirando o orçamento das operações de paz propriamente dito. Então, é um valor muito significativo e tem aí uma grande discrepância, porque é um outro ponto que eu defendo no livro, que é o seguinte: as Nações Unidas têm duas tranchas, né, digamos, orçamentárias, o orçamento regular e o orçamento de paz. O orçamento regular, ele é rateado entre os países, basicamente em função da renda nacional do país, ou seja, sua capacidade de pagar. Tem aí alguns outros elementos que entram, mas esse é o critério elementar. O orçamento de paz, ele parte disso, mas ele leva em consideração as responsabilidades especiais dos membros permanentes do Conselho de Segurança, que pagam mais e os países em desenvolvimento pagam menos. Quer dizer, faz todo sentido que os países, justamente em desenvolvimento, não sejam sobrecarregados por aquelas decisões. E ocorre que as missões políticas especiais, embora emanem na sua quase totalidade do Conselho de Segurança, ou seja, com a participação desses membros permanentes do Conselho de Segurança, elas são rateadas conforme o orçamento regular, ou seja, não reflete nelas essas responsabilidades especiais dos membros permanentes. O que que acontece com isso? Você tem uma discrepância vital. Então, quer dizer, voltando aqui um pouquinho, eu queria escrever sobre isso. Quando eu fui então levantar minha pesquisa, eu percebi que, então deixa eu ler um pouco o que que já se escreveu no Itamaraty sobre as missões políticas especiais, para poder atacar aqui essa questão que eu acho fundamental do orçamento. E quando eu descubro que, na verdade, nunca tinha sido escrito nada sobre as missões políticas especiais dentro do contexto do curso de altos estudos. Então eu falei, bom, eu não posso aqui, né, fazer uma tese sobre um aspecto tão específico de um tema tão importante se não se falou nada sobre esse tema. Então resolvi, né, voltar um pouco assim, né, para trás e fazer uma tese que fosse mais ampla. Mas eu acho que isso demonstra muito ali essa necessidade que a gente tem de entender melhor realmente o que está acontecendo no pilar de paz e segurança nas Nações Unidas, e essas alterações. Porque a gente escreveu muito, né? Existe muita literatura hoje em dia sobre as operações de manutenção da paz, né? As Peacekeeping Operations, e muito pouco, embora agora já realmente comecem a aparecer mais textos sobre as missões políticas especiais. Mas, de fato, nota-se nas Nações Unidas uma grande preferência e eu diria talvez uma espécie de migração para essa ferramenta de atuação. Isso é fruto, eu acho que, de uma série de motivos, não é uma coisa que se atribua a um ou outro elemento ou a um ou outro ator, é fruto, né, da evolução própria ali do sistema, mas é algo que a gente precisa estar atento para poder dar a nossa contribuição. Quer dizer, as missões políticas especiais, elas são
Então, entre os motivos que eu elenco ali, né, pelos quais elas têm tido uma participação tão mais crescente, você tem o fato de elas serem menores, elas são menos intrusivas, e um ponto muito importante, justamente por elas não contarem com tropas armadas para a execução do mandato. Quer dizer, não é que você não tenha militares. Existem alguns casos específicos em que há militares, particularmente como unidades de guarda, mas também como observadores militares, né? Você tem hoje 188 observadores militares numa missão política especial em operação na Colômbia. Então, existe a possibilidade de participação de militares, mas a premissa é que eles não estão amparando a execução do mandato, né? Então, essa aí seria talvez a grande diferença e muito relevante para o Brasil, que se pauta e preza pelo recurso à força como última, né, apenas em última instância e pelo princípio da não intervenção, da defesa da paz e da solução pacífica de controvérsias, como está, inclusive, na nossa própria Constituição. Então, as missões políticas especiais, elas são muito condizentes, assim, eu acho que com a visão, que o Brasil defende. Portanto, acho que deveríamos nos engajar mais. E engajar mais nos engajar mais de que forma? Várias formas, e é também algo que eu trago aí no livro. Você tem formas de aprofundar, digamos, de aumentar os espaços de debate, retirar o debate da seara quase exclusiva do Conselho de Segurança. Quer dizer, existem outros fóruns dentro do sistema multilateral que podem se ocupar do debate relativo às missões políticas especiais. Você tem a Assembleia Geral, você tem órgãos subsidiários da Assembleia Geral, como, por exemplo, o C34, né, que trata de questões relativas a operações de manutenção da paz, de modo geral. Você tem também o CPC, que é o Comitê para o Programa e Coordenação, é outro fórum onde isso pode acontecer, mas, sobretudo, a Peace Building Commission, né, a Comissão de Consolidação da Paz, na qual eu defendo que a gente deve lutar sempre mais para uma maior integração dos temas que são discutidos ali, sobretudo no que diz respeito à consolidação da paz, que são parte importante do mandato das missões políticas especiais, com o Conselho de Segurança. E a outra forma de participação, obviamente, é pela presença de pessoal. A participação dessa maneira, nas missões políticas especiais, ela é bem diferente do que a gente percebe nas operações de manutenção da paz tradicionais, porque você justamente não tem, salvo algumas exceções, a capacidade de mandar tropas propriamente ditas, né? Então, quer dizer, é mais difícil você conseguir, digamos, dentro do sistema da ONU, para usar um termo aqui um pouco informal, emplacar, né, um representante especial, o chefe de uma missão política, do que você mandar as tropas. Claro que a decisão de mandar tropas, ela é, enfim, do governo brasileiro, sobretudo aí das Forças Armadas, mas uma vez que se toma essa decisão, no contexto atual, não é tão difícil negociar isso com a ONU, né, que receberia de bom grado, obviamente, a participação brasileira, dada a nossa tradição e, enfim, a grande contribuição que temos a dar. Mas você aumentar a participação, então, de brasileiros nessas missões é um trabalho que tem que ser feito, assim, pontualmente, e eles acabam esbarrando, então, em outras dificuldades. Quer dizer, você mobilizar pessoas, você gerar interesse das pessoas, e por isso eu acho que o testemunho de pessoas, né, como o general Sassoni que fez, no sentido de tentar engajar pessoas que têm a capacidade, têm o interesse, é muito relevante. Hoje a gente conta com um ponto aqui que existe uma preocupação maior. Eu acho que a gente tem conseguido, o Brasil, os países em desenvolvimento, nos debates ali na quinta comissão,
tem conseguido sensibilizar um pouco mais o secretariado para a questão da distribuição geográfica, né? Quer dizer, precisa ser ampliada a participação dos países em desenvolvimento e dos países não representados ou subrepresentados. E isso eu falo, quer dizer, é um ponto que eu também defendo na minha tese, porque as vagas das missões políticas especiais, até o ano passado, elas não estavam sujeitas a esse sistema, que vigora na ONU de postos geográficos. Ou seja, aquelas vagas não contavam para o sistema de distribuição geográfica do secretariado, porque esse sistema ele não se aplica à totalidade das vagas das Nações Unidas, ele se aplica apenas a determinadas vagas. E era um pleito antigo que a gente ampliasse a quantidade de vagas sujeitas ao sistema de representatividade geográfica, e que isso fosse estendido às missões políticas especiais. E com a aprovação, finalmente, depois de muitos anos de negociação, de uma resolução de recursos humanos, no ano passado, as missões políticas especiais também foram incluídas nesse sistema. Então, agora, a partir deste ano, eu acredito que isso deve ajudar a sensibilizar o secretariado no sentido de ir atrás daqueles países que não que estão subrepresentados dentro desse sistema e quem sabe assim isso também nos dê aí uma alavancagem para a participação talvez maior de brasileiros e a gente possa trazer a nossa contribuição também dessa forma. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Quer dizer, eu tinha muito mais coisa para falar, mas respeitando o limite aí dos 15 minutos, eu já falei 14 e meio. Então, eu vou ficar por aqui. Agradeço novamente a possibilidade de participação. Fico à disposição para responder quaisquer perguntas, e, enfim, falar um pouco mais sobre esse tema tão importante e tão atual. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro, pelas suas palavras e por trazer tanto conhecimento sobre o assunto. Como eu comentei com o general Sassoni, eu vou deixar as minhas reações para o final das 3 apresentações e passo, então, agora a palavra para o Ivo Werneck. Agradeço mais uma vez, Ivo, por estar conosco em um seminário da Rebrapaz. Lembro que tem, então, 15 minutos para fazer a sua apresentação. Faltando 1 minuto, eu vou fazer um sinal sonoro ou não, né, se não for necessário. Mas, enfim, estarei contando o tempo aqui também. Obrigado mais uma vez por estar conosco. A palavra é toda sua. Obrigada. Obrigado, doutora Eduarda. Estamos escutando aí? Sim, muito bem. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de participar e contribuir para o Encontro Anual da Rebrapaz. Almirante Stuart, General Sassoni, amigos e companheiros de longas jornadas, né? A gente acaba sempre se encontrando pelos caminhos da vida, né? Mas é um prazer estar aqui de volta na Casa do Saber, dessa vez como urso virtual, né? Facilitando o trabalho do domador de urso da SM, né? Então, muito obrigado. Doutora Helena, um bom dia para a senhora aí presente na SM. Ministro Tiago, boa noite para o senhor no Japão, né? Acho que tivemos a oportunidade de nos encontrarmos alguns corredores aqui, porque eu estou na ONU desde 2014, então ele está aqui no quartel-general. Em algum momento, trabalhava muito com o Daniel Guimarães, que estava aqui na Missão Permanente do Brasil, né? Então, e parabéns pela sua apresentação também. Doutora Eduarda, sempre me colocando numa situação difícil, né? Fazer a apresentação ao final de 2 grandes debatedores e apresentadores, mas eu vou tentar aqui passar um pouco da minha experiência particular, pessoal. Tá? O que eu vou falar hoje aqui não traduz a visão da ONU, do secretariado ou do DPO, é fruto da minha experiência de quase 11 anos aqui trabalhando em Nova York e 2 anos em missões de paz no Sudão e no Haiti. Como eu não tenho a mesma capacidade intelectual dos meus antecessores, eu vou fazer uso de um PowerPoint só para amparar as minhas ideias, né, e facilitar, até porque está cedo aqui em Nova York, então eu preciso de alguma coisa para me ajudar. Vou rapidamente fazer uso aqui de uma... Por favor, me digam se vocês estão vendo, que aí eu faço a partir daqui. Obrigado, Eduardo. Bem, então, vamos falar um pouco sobre missões individuais. Eu vou me ater mais à parte do componente uniformizado, não vou me ater à parte do componente civil, né?
porque onde eu trabalho é mais relativo ao componente uniformizado. E, para isso, vamos falar uma rápida introdução, o que eu vejo atualmente como a situação das missões de paz e as tendências, e desafios e oportunidades para o Brasil. No final, nós teremos aí a parte de perguntas. Bem, para começar, eu não vejo as missões de paz ou a ONU vivendo uma linha estável, né? Não é nada, nunca é estável. O ambiente político, que é uma característica da organização, né? A ONU não é uma organização militar, é uma organização política. Ela vive momentos de oscilação, né? Ela varia conforme o ambiente político mundial ele varia. Então, não é de se esperar que seja uma tendência linear. Ela vai sempre flutuar de uma maneira que às vezes se torna até imprevisível de se antecipar uma situação futura, né? Mas, geralmente, essas oscilações, ao meu ver, elas variam em três áreas importantes. Primeiro é, naquele momento específico, qual é a relevância e a necessidade das operações de paz, né? O processo de planejamento, até quando se leva essas opções ao Conselho de Segurança, passa-se por uma análise para ver onde a ONU é relevante, né? Como seria a ONU seria efetivo naquele momento? Seria fazer nada, manter o que chamam do country team, que são as agências, fundos e programas trabalhando? Seria uma missão política, porque naquele momento a capacidade de diálogo, de moderação, eles têm um poder de alcançar o seu resultado? Ou necessita-se de uma presença mais robusta para criar esse ambiente para facilitar o diálogo, a moderação e a construção da paz, né? E aí levando, então, a uma operação de paz. Então, são ciclos, né, e tendências que são analisados em cada momento. O outro fator que influencia também bastante é a situação do Conselho de Segurança, principalmente o cenário interno dos membros do P5, né? Ontem tivemos aqui um resultado de eleições nos Estados Unidos que podem, muito provavelmente, impactar, né, como o Conselho de Segurança vai se comportar nos próximos 4 anos, né? Isso tudo tem uma direta ligação com tanto as operações políticas como as missões políticas especiais, porque os mandatos vêm do Conselho de Segurança. E a outra é em relação ao apoio dos países anfitriões, né? O Thiago relatou aqui que, às vezes, as missões políticas elas são mais aceitáveis, né? São mais digeríveis pelos países anfitriões. Em outros momentos, os países anfitriões estão numa situação tal que as missões de paz vêm bem a calhar, né? E isso tudo varia, né? Mesmo quando se tem uma missão política, uma missão de paz, e com a evolução e a melhora do ambiente político interno ou a proximidade das eleições, o comportamento dos países anfitriões com a ONU, eles mudam, né? Eles variam. A gente viu isso no Congo há pouco tempo atrás, já está mudando novamente. A República Centro-Africana pedindo para tirar um pouco as tropas da capital, porque eles acham que ali já está um pouco mais estável. Então, isso tudo impacta diretamente a postura, né, das missões de paz naquele momento. E a situação atual? O que a gente vê atualmente? Atualmente eu particularmente, vejo ainda um mundo com bastante conflitos, né? um mundo que busca pelo multilateralismo em determinado momento, e mais algumas potências globais não tão afins do uso desse instrumento da diplomacia, né? A gente vê membros do P5 envolvidos em conflitos, né? A gente continua vendo conflitos retornando em locais onde a ONU esteve presente e talvez a saída não tenha sido a melhor possível naquele momento, ela não obedeceu os critérios normais de planejamento para a sua saída, e outros sim mais políticos, né? Vemos a presença de grupos privados de segurança atuando em apoio a estados, né? Coisas que são posturas novas, a gente não tinha isso anteriormente, e isso tudo impacta, né, a situação da ONU, do Conselho de Segurança e dos países contribuintes, né? Mais especificamente em relação ao que tem ocorrido no passado e a gente vê agora projetado para o ano que vem, nós tivemos em 2023 o lançamento da nova Agenda da Paz pelo secretário-geral, né? Onde nesse documento ele traz uma série de novas ideias, mas ele reafirma que as operações de paz, as operações políticas especiais continuam sendo uma grande ferramenta, né, da diplomacia e do multilateralismo nas opções que a ONU possui, né? Então, ele continua mantendo essa opção, mas ele diz a necessidade de se tornar fit for purpose, né? Ela tem que se adaptar
para se tornar relevante, para continuar apta a contribuir para o esforço global da paz, né? Então, isso tudo já leva a gente pensar o que a gente tem que fazer para nos reinventarmos ou nos adaptarmos aos desafios atuais. No ano passado também, o Conselho de Segurança ele emitiu um mandato onde os países membros podem financiar as operações de paz, não falo imposição da paz, manutenção da paz, mas as operações de paz da União Africana, né, que é um pleito antigo da União Africana, que a gente ainda vê com certa, não digo certa resistência, mas muito trabalho tem que ser feito, porque a União Africana ainda não está tão consolidada em termos de doutrina, mecanismos, sistemas quanto a ONU. Eles ainda possuem internamente ainda bastante diferenças, bastantes antagonismos, né? Então, nós estamos já trabalhando com eles para ver como isso pode ser feito de uma maneira sustentável, obedecendo os princípios que a ONU tem criado em relação a direitos humanos, conduta e disciplina, preservação do meio ambiente, né? Para que essas operações sejam feitas e financiadas de maneiras adequadas e se obtenha o resultado necessário, né? Quando aquela opção for melhor para aquela resolução dos conflitos. Esse ano, em setembro, antecedendo a Assembleia Geral, nós tivemos aí o Summit of the Future, não sei como é que é o Summit, o Pacto para o Futuro, né, que gerou o Pacto para o Futuro, que também os Estados-membros fazem algumas declarações e se comprometem a resolver problemas, a cuidar da questão de proteção de indivíduos, né, a financiar a ONU em dia, fazer suas contribuições em dias. Então, tem muita coisa ainda no campo teórico, né? São aspirações, são desejos, né? E, infelizmente, de lá para cá, a gente ainda não vê isso sendo implantado de maneira efetiva, né? São objetivos, né, que ficam aí a longo prazo, mas será que os países todos realmente vão aderir a esses compromissos feitos na Câmara do Futuro e colocados no Pacto para o Futuro, né? E agora nós temos se aproximando em 2025 a reunião ministerial de operações de paz em Berlim, né? E para essa reunião, o secretariado encomendou e foi lançado agora no dia 1º de novembro um estudo independente que foi realizado pelo antigo SRST da MINUSMA, o senhor Helgacin Yuan, né, com uma equipe de pesquisadores, onde eles estão lançando, né, o futuro de operações de paz, novos modelos e capacidades, né? E esse estudo é um estudo individual, não tem o amparo ainda do Conselho de Segurança, mas ele traz à tona, né, para o debate, principalmente durante a reunião ministerial, e para informar decisões futuras do Conselho de Segurança, opções, né, modelos, 30 modelos de operações de paz, alguns bem tradicionais, outros não tão ortodoxos, né, que ele fala na parte cibernética, na parte climática. O Sassoni comentou, quando ele estava no Congo, a questão do vulcão, né, eu estive no Haiti depois do terremoto, então a gente vê muita coisa também dos efeitos das mudanças climáticas em emergências naturais. Então, ele traz diversas opções que seriam pacotes, né, onde o Conselho de Segurança poderia extrair, e para cada modelo desse nós temos as capacidades que se correspondem às necessidades do modelo, né? E dentro do tema da manhã de hoje, a questão individual ela é fundamental, ela é crítica, né? Você pode ter todo o equipamento necessário, mas se o indivíduo que estiver ou planejando, monitorando ou executando não for capacitado, não vai adiantar nada, né? Então, isso aí tudo mostra uma tendência a se reavaliar a postura atual das missões de paz. Esses modelos, inclusive, alguns deles, eles entram um pouco, né, dentro da área da atuação do DPPA, que é a parte onde a gente que gerencia as missões políticas especiais. Então, a ONU e o secretariado têm que rever, né, como eles vão apresentar ao Conselho de Segurança opções onde a ONU se torne relevante para resolver ou acomodar uma questão de paz e segurança. Obviamente, a decisão final cabe sempre ao Conselho de Segurança e nós implementamos, então, as decisões do Conselho. O que eu vejo particularmente ainda como tendências, né? Eu vejo a proteção de civis como sendo ainda o core das operações de paz, principalmente aquelas com a presença de tropa, né? Esse deve ser ainda o principal argumento da presença e participação das nossas tropas.
Eu continuo vendo a presença de missões individuais, de observadores, de monitoramento, de verificação, de produção de relatórios como extremamente importantes, tanto no ambiente de operações de paz quanto no ambiente de operações políticas especiais. Vejo cada vez mais necessário o uso de tecnologia de ponta. Então, a gente não pode mais ter só aquela presença da massa, a gente tem que ter o uso da tecnologia a favor da implementação do mandato, a favor da segurança dos peacekeepers, né? Ela torna-se um instrumento fundamental de multiplicação do poder, né? Do poder de combate, digamos assim, para a implementação de mandatos e para os resultados a custos mais baixos, principalmente em relação a vidas, né? Mas eu continuo vendo também uma diferença muito grande aqui na atuação do Norte Global e do Sul Global, né? O Norte Global tem outras preocupações atualmente, que não são só a ONU, né? Eles têm um conflito, ou dois conflitos importantes para eles. Vejo eles ainda como contribuidores em termos financeiros e construção de capacidade, mas sem a presença no terreno, né? A participação deles no terreno é bem diferente. O Sul Global, às vezes, alguns países são mais pragmáticos em termos da sua presença em operações de paz, outros nem tanto, né? E a gente tem que ver onde o Brasil se encaixa aí. Às vezes eu penso que às vezes o Brasil ele flutua um pouco, vai para o norte, vai para o sul, né? Mas eu ainda vejo essa distinção bem clara, né? Do modelo de participação e contribuição dos países do norte global e do sul global. Vamos então agora para os desafios e oportunidades para o Brasil, né? E eu vou trazer aqui um quadro que esse dado ele é de setembro desse ano, né? Somente para missões individuais, né? Então nós temos hoje ou tínhamos no dia 30, em torno de 52 mil tropas desdobradas e 2.500 posições individuais uniformizadas, né? Que é o chamado IUP, Individual Uniform Personnel. Então traduzi aqui a tradução pessoal para PIU, né? PIU, né? A ONU tenta ter uma proporção de 66% das vagas individuais no terreno, né? E aqui, por favor, não confundam com o que o ministro Thiago falou, né? Essa representação geográfica, que acho que o ministro comentou, ele está mais válido para as posições civis, né? A gente quer ter essa distribuição civil. Aqui é em relação a quem contribui com tropa, né? Então, e não está incluído aqui policial, somente tropa, né? Tropa militar. 66% para quem tem tropa e 33% para quem não tem tropa, né? Isso aí acomoda não só ao norte global, né? Que geralmente não contribui com tropa, mas também aqueles países pequenos que querem contribuir pela primeira vez, querem fazer parte desse sistema multilateral, né? Mas não têm condições ainda de contribuir com tropa, né? Então, nós temos o que a gente classifica como os TCC subrepresentados, tem mais tropas do que indivíduos, tem os superrepresentados, tem mais indivíduos que tropa, e nós temos os maiores contribuintes somente de pessoal, né? E aí o Brasil encabeça essa lista. Apesar de nós termos aí 8 como tropa, esses 8 não são parte de uma unidade militar do Brasil. Eles são elementos individuais que estão dentro de algumas unidades de outros países, principalmente no Chipre e na Unifil, né? Então, assim, queremos contribuir com mais gente, vai ser uma batalha, né? Porque outros países também querem ter um pouquinho desse espaço, né? Quando nós temos que ter um novo país entrando que não tem tropa, não tem indivíduos, o que a gente dá para eles? Posições individuais. De onde tirar? De um país que está subrepresentado, com muita tropa, ou de um país que só tem indivíduos, né? Então, assim, essa busca de aumentar a nossa contribuição individual, ela é válida, mas ela não é tão simples quanto a gente pensa, né? Então, isso aí é um ponto a se pensar no nível estratégico, no nível político. O que a gente pode fazer? O que a gente pode acrescentar, né? Qual o tempero diferente que a gente pode botar no sabor da nossa contribuição, né? Então, isso aqui é só um dado para a gente analisar. Obviamente, os números podem ser interpretados de formas diferentes, essa é só a minha análise. E o que eu vejo ainda oportunidades para o Brasil, né? Como o João Sassoni comentou, a qualidade do militar brasileiro, das Forças Armadas, da Marinha, Exército, da Força Aérea, ela é muito boa, né? Não se tem dúvida que a nossa formação profissional, a capacitação
intelectual dos nossos militares ela é muito boa. E a preparação também. Isso gera, geralmente, um desempenho no terreno muito bom, né? Então, dentro do contexto de operações de paz, eu ainda vejo oportunidades para oficiais de Estado-Maior, observadores militares, postos individuais para policiais, postos de agentes correcionais, postos em secondment, como foi dito aqui no início, se não me engano foi a doutora Eduarda, para militares e policiais em Nova York, né? Nas missões do DPPA, nós temos ainda os observadores internacionais, eu já estou terminando, Eduardo, conselheiros militares e postos individuais para policiais. Isso vai continuar e talvez tenda a crescer se as missões políticas aumentarem. A gente tem a missão na Colômbia, a missão no Iêmen, né? São missões que usam muito, a missão antiga no Nepal, que usam esses militares e policiais para a execução dos seus mandatos, né? E quais são os desafios que eu vejo? Primeiro, o idioma, né? Principalmente no francês. A gente vê uma dificuldade do oficial brasileiro em falar francês, né? Eu tive a oportunidade de falar francês na Alsace também, né? Quando a gente acabou a ESM, eu fui para o Haiti, ele foi para Paris, né? Diferente, mas todos eles francófonos, né? A contribuição de mulheres. A gente tem que ter mais mulheres capacitadas na área operacional, na área combatente, não só na parte administrativa, na parte logística. A gente tem que ter mais mulheres nessa área que é a espinha dorsal dessas operações, né? A nossa limitação de contribuição financeira e com tropas impacta também a nossa possibilidade de aumentar a nossa contribuição individual, né? Obviamente, como eu digo, a qualidade é muito boa e isso gera um legado importante, mas a gente tem que rever a nossa postura se a gente quer aumentar essa contribuição. E aqui eu vou falar um pouco, talvez seja uma parte que causa um certo debate, né? Apesar de no terreno a gente ter esse apoio mútuo entre militares e relações exteriores, eu vejo no nível político, às vezes, uma divergência, né? O componente militar sempre querendo participar e o componente político dizendo, calma aí, esse local, nesse momento, a nossa agenda internacional, a nossa agenda diplomática não aconselha que o Brasil se envolva. Então, a gente tem que ter um maior alinhamento em relação ao futuro, onde que a gente quer investir, quais são as áreas que a gente precisa atuar. Que isso favorece também a preparação e o uso dos recursos disponíveis. Alguns países são pragmáticos, eles aceitam participar de qualquer operação, em qualquer lugar, em qualquer momento. A responsabilidade está delegada a níveis mais baixos. No Brasil, há sempre, né, uma observação, um ponto de vista do Ministério da Defesa, a palavra final do Ministério das Relações Exteriores, que chega à Presidência da República para, então, a decisão das missões individuais. As missões coletivas, né, tem que ir para o Congresso Nacional para aprovação. Mas se a gente tivesse a oportunidade de trabalhar desde o início, né, quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo, eu acho que facilitaria o trabalho de ter uma participação mais efetiva. Mais uma vez, visão pessoal, não falo em nome da ONU, não falo em nome do MD, do MRE, em nome de ninguém. E com isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter contribuído para o debate, né? Não sou acadêmico, gostaria de ser, mas não sou, mas eu acho que meus 13 anos de experiência em operações de paz podem contribuir um pouquinho para os estudos futuros dos senhores e senhoras. Muito obrigado, doutora Eduarda, e com isso eu termino aqui a minha apresentação. Estou tentando sair dessa tela. Muito obrigado, Ivo, pela sua apresentação. Bom, obrigada aos três, então, pela apresentação de cada um. Como comentei, faria as minhas reações no final. Eu não vou também falar muito para dar a chance de troca com aqueles que estão aqui no auditório e também aqueles que nos acompanham pela internet. Eu, General Sassoni, achei muito interessante a sua participação, seu relato de experiência, né, como a gente chama, como observador militar, e como depois assistente do Force Commander, né? Quer dizer, é quase como se as duas experiências elas tivessem sido importantes, quase que uma antecedeu a outra e trouxe algumas soft skills e hard skills que foram depois úteis para a função seguinte, que foi a função na MONUSCO, que foi muito mais complexa, essa função mais próxima da liderança e que exigiu essa atuação em múltiplos níveis, como o senhor comentou, né, no nível tático, operacional, político e estratégico. E fiquei até me perguntando também
como seria, depois possível análise comparada da gente fazer. Isso é uma coisa que a gente fala muito na academia, mas sobre essa combinação de hard skills e de soft skills que o militar brasileiro tem quando ele chega no terreno. E que acaba, comentávamos mais cedo, né, doutora Helena, que acaba fazendo com que a qualidade operacional seja alta, da mesma forma como também a questão atitudinal, a questão comportamental também seja bastante elogiada. Então, queria só fazer um comentário com relação a isso. Vou deixar o ministro Tiago para daqui a pouquinho, porque eu tenho uma surpresa para o senhor ministro. Mas para o Ivo, sobre o Ivo, fez um passeio pela parte normativa, né, e os esforços recentes do secretariado, né, liderados pelo secretário-geral, em manter esse assunto na agenda e de pensar desafios e como superar esses desafios, não é só identificar e analisar os desafios, mas propor ideias para superar esses desafios. Mas é claro, como você falou, Ivo, o secretariado não está sozinho, né? A ONU ela só age realmente se os Estados-membros estiverem de acordo e se eles avançam de alguma forma dentro das suas próprias políticas e da sua maneira de contribuir para as operações de paz. E o Brasil, sendo Estado-membro, ele precisa também estar nesse esforço, né? E o que me chamou a atenção nas tabelas que você colocou, aquela tabela do lado direito onde aparece o Brasil, é que também logo abaixo do Brasil tem Rússia, Estados Unidos e Canadá e Austrália. Não sei se notaram. Então, eu achei bastante interessante, não foi um comentário, eu queria só ressaltar que percebi, não sei se depois quer fazer algum comentário, Ivo, sobre por que esses países também estão naquela lista específica e alguma questão de diferença com relação ao Brasil, em particular para esses países do norte global, né? E, por fim, o que você trouxe no final, Ivo, sobre essa combinação entre o que as Forças Armadas querem, né, e o que o Ministério da Defesa, ou geralmente o Ministério das Relações Exteriores, ou mesmo o Congresso quer sobre o desdobramento de tropa, não necessariamente quer, mas o que ele consegue entregar. Esse é um projeto que nós, na Rebrapaz, temos conversado bastante e podemos até falar um pouco depois sobre isso, havendo interesse, mas temos um projeto em fase final de planejamento, que é um projeto da grande estratégia brasileira para operações de paz. Até já tive a oportunidade de conversar com o almirante Stuart sobre isso em Brasília, sobre como faz falta uma grande estratégia, né, sobre operações de paz e como, às vezes, os atores agem independentes e isso acaba... a falta de uma visão comum ali na frente acaba, às vezes, atrapalhando um pouquinho a nossa participação com um pouco mais de entusiasmo, vamos dizer assim, nas operações de paz. Por fim, não menos relevante, sobre o ministro conselheiro, Tiago, eu queria só dizer que agradeço muitíssimo por ter trazido todas as informações a respeito das missões políticas especiais. De fato, nós conhecemos muito melhor e mais a fundo as operações de manutenção da paz, não só por experiência dos nossos militares e policiais que têm sido desdobrados nessas operações, mas também no meio acadêmico. Acho que nós, acadêmicos, né, não temos esse hábito. Aqui está a Major Gabriela, que está fazendo a pesquisa dela sobre missões políticas especiais. Temos uma outra colega, Ana Rebrapaz, que também escreveu sobre missões políticas especiais, mas são exceções. E o senhor veio contribuir com isso, e eu disse que era uma surpresa, porque eu tenho 2 exemplares do livro do senhor aqui, físicos. Eu sei que eles estão disponíveis em papel, em PDF, até faço essa propaganda aí, ministro, o senhor não sabia, mas eles estão disponíveis em PDF no site da FUNAG, né? Então, aqueles que têm interesse nesse assunto que podem baixar gratuitamente, mas eu trouxe uma cópia para a biblioteca da ESEMI, então passo as mãos do general Sassoni, e trouxe uma cópia para a biblioteca do Ministério da Defesa também. Depois faço chegar uma cópia, então, ao Ministério Público Militar. E com isso eu queria só fazer essa pequena surpresa, então a Rebrapaz está ajudando também nesse sentido a contribuir para a produção do conhecimento através da sua obra, mas fisicamente agora presente nas bibliotecas nesses 2 centros de excelência, né, tanto no Ministério da Defesa quanto na escola. Bom, muito obrigado. Posso, enfim, rapidamente, não quero te interromper, não, mas só agradecer, muito obrigado. E eu fico feliz mesmo
e é pela substância do livro, porque você sabe que esses livros da FUNAG eu não tenho nem direitos autorais, né? Então realmente é apenas aqui um exercício em prol do conhecimento. Então, muito obrigado, Eduardo. Fico muito feliz pelo reconhecimento. Não, nós é que agradecemos e agora tem uma cópia em papel para que seja consultada, é bastante anotada. Quer dizer, não pode anotar porque é cópia da biblioteca, mas se quiserem comprar na loja virtual da FUNAG, pode comprar, enfim. Então, eu vou agora passar a palavra aos colegas que estão aqui no auditório. Alguém que tem algum comentário, alguma pergunta? Já colhi uma, mas vamos ver se a gente tem... Ah, quer fazer? Tá bem. Pode? Se pudesse apresentar e depois fazer a sua pergunta e a quem ela é direcionada. Obrigada. Bom dia. Bom dia, agora mudando aqui a posição. Eu sou a Major Gabriela, aluna de doutorado aqui do programa de pós-graduação da ECM, do Instituto Meira Matos, e, como a doutora Eduarda mencionou, estou estudando, né, missões políticas especiais. É um prazer poder finalmente conhecer quase que pessoalmente aí o ministro, um trabalho dele que está ajudando bastante. E aí eu aproveito, então, para fazer, é um prazer também ver de novo aí o Coronel Ivo, mais uma oportunidade para a gente discutir esses assuntos. E gostaria de aproveitar a presença do senhor ministro e perguntar, já que numericamente, né, a gente tem aí os dados de que as missões políticas especiais elas já superaram as missões de manutenção da paz, eu pergunto se o senhor acredita que essa tendência irá continuar, né, pelo menos a curto prazo, agora nesses próximos anos, e também o que o senhor acredita que falta para o Brasil aumentar a participação nesse tipo de missão. Né? A gente hoje tem os dados, né, que a doutora Eduarda compilou muito junto à Rebrapaz, de que o Brasil já enviou quase 60 mil policiais, militares e civis para missões de manutenção da paz, e apenas 72 comigo, eu acho, né, para missões políticas especiais. Então, trabalhando aí, estudando essa ferramenta, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais do senhor com relação a essa tendência. Obrigada. Obrigada, Major Gabriela. Alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário? Por favor, professor Daniel. Eu vou pegar umas 2 ou 3 e depois eu devolvo para os senhores para fazer os comentários e as reações. Obrigado. Acho que teria duas perguntas. Uma talvez seja mais para o painel todo. As duas são para o painel todo, né? Então, a primeira, pegando na fala do general Sassoni e do Ivo sobre a qualidade das tropas brasileiras, né, e essa necessidade de participar de forma... a oportunidade de participar em missões individuais, né, como que existe uma mudança, existe a necessidade de fazer uma mudança de foco, de ir para sair de um treinamento, ou enfim, sair não, mas, né, maximizar o treinamento específico de funções de assessoramento mais direto e apropriado para onde o Brasil participa, não com tropas, né, não com uma participação de larga escala, mas assessorando enfim, trabalhando junto com países que estão fazendo essa contribuição de larga escala. Isso requer alguma modificação ou não? E se sim, quais seriam esses caminhos, né? E aí a outra pergunta, eu acho que é uma pergunta mais contextual, mas que me fascina particularmente, né? É essa mudança de perspectiva das Nações Unidas sobre sair de uma coisa mais, de missões maiores, mais robustas, mais, né, que foi, inclusive, a conversa, durante muito tempo foi a conversa, como a gente faz missões mais robustas, né? E agora voltando para uma conversa de como a gente faz missões mais leves, com footprint menor, mais simplificadas, etc. E eu sempre fico pensando, qual é, né, de que maneira essa nova visão de mais missões individuais, mais missões leves, mais missões... De que maneira a gente consegue fazer isso sem descurar das necessidades humanitárias que são competência das Nações Unidas? Ou de outra, perguntando talvez mais diretamente, é possível fazer o que é necessário fazer com missões mais simples? Acho que esse enfim, é uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade. Muito obrigada, professor Daniel. Ótimas provocações. Tem mais alguma questão, algum comentário?
Ok, não havendo, então eu vou devolver para o painel. Não sei se o general Sassoni quer começar a sua reação. Posso começar? Vou começar pelo seu questionamento se é possível chegar a bons resultados, às vezes, com uma missão mais simples. Vou usar o país que eu fui, quando eu era capitão, o Sudão. A Gabriela estava numa missão política especial lá, que era uma missão, vamos dizer assim, mais suave, e a missão não foi suficiente para evitar o que está acontecendo lá hoje, que as pessoas pouco falam por aí, né? O país está numa guerra civil sangrenta lá, morre um monte de gente lá todos os dias, e talvez tenha sido feita uma análise um pouco, não vou falar equivocada, né, mas uma análise subdimensionada realmente do que se precisava para aquele país naquela hora, ou simplesmente não se virou a chave. No momento que foi instalada uma missão política especial, não se identificou, essa missão já não está dando mais certo, a gente vai ter que dar um salto para algo mais robusto. Isso depende muito da análise que é feita, da situação que aquele país está vivendo naquele momento. É possível fazer com uma situação mais simples? Outras missões e outros países, essas missões políticas especiais têm trazido bons resultados. A do Nepal é bastante antiga e está lá até hoje e funciona muito bem, mas realmente eu acho que depende de uma análise daquilo que está acontecendo no país. Pode funcionar? Pode. Essa é uma pergunta complexa, porque depende de múltiplos atores também, né? Depende do consentimento do país anfitrião, depende do dinheiro disponível para ser implementado, depende de autorização do Conselho de Segurança, mas, de fato, fica em aberto um pouco. Vou, então, passar essa provocação agora para os nossos outros dois convidados. Podemos, talvez, manter a ordem que fizemos na primeira parte. Não sei se o ministro tem alguma reação. Por favor. Tenho sim. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Eduarda. Apenas aqui, antes de entrar na pergunta da Gabriela, fazer também aqui um breve comentário sobre essa pergunta do papel dessas missões, né, menores. Esse eu acho que é um ponto de grande relevância que eu também defendo aí no meu livro, que é o seguinte: as missões políticas especiais e as operações de manutenção da paz, elas não são instrumentos livremente intercambiáveis entre si. E isso eu acho que é um ponto que precisa ficar muito claro para os Estados-membros e para a organização. Quer dizer, não é porque o consenso no Conselho de Segurança está difícil ou é impossível, ou porque a operação de paz vai ficar muito cara, que você vai vir com essa solução mágica de montar ali uma missão política especial. Isso não vai dar certo. Elas servem a propósitos diferentes, em momentos, muitas vezes diferentes também. Então, esse é o que eu acho que é um grande perigo, né? E aí a isso que a gente tem que estar atento, porque uma missão que não é feita sob medida para para o mandato que ela precisa cumprir, ela vai falhar, e ao falhar, além da gente estar falando ali de coisas muito caras, que é a vida das pessoas, a gente está falando aí de uma percepção de falha da missão, que é que redunda numa percepção de falha da organização, ou seja, você desacredita a ONU. Então, isso é muito importante, né, que fique muito claro. Em relação à pergunta da Gabriela, fico muito grato. Eu tinha visto que você está fazendo mesmo uma pesquisa sobre as missões políticas especiais, Gabriela, porque seu nome está num outro evento, né, que a Rebrapaz fez, acho que outro dia. E aí eu vi, falei, que legal, tem uma pessoa aqui escrevendo. Fiquei curioso, vou confessar aqui, né, que fez uma leve stalkeada para ver quem era e logo descobri que você também tinha participado da Unitams, né? Acho que foi. E então, assim, que legal que você vai poder aí colocar a sua experiência pessoal também de alguma maneira, né, no seu artigo ou tese, enfim, não sei muito bem o que é que você está escrevendo. E fico à disposição caso você queira conversar oportunamente. Em todo caso, o que eu acho, quer dizer, o que que a gente pode fazer, a sua pergunta, né? O que que a gente pode fazer para trazer mais pessoas? É complicado, porque, quer dizer, quando você está falando ali das vagas civis nas missões políticas especiais, no fundo você está falando de funcionários das Nações Unidas, né? Então você precisa de trazer mais brasileiros
para o serviço, né, da ONU. E aí você vai encontrar, então, dificuldades de toda sorte. Para começar, você precisa de... O processo seletivo é complexo, o processo seletivo... Faço aqui algumas críticas também em caráter pessoal, que inclusive eu fiz no meu livro também. Muitas vezes ele é pouco transparente, a gente não, né, a pessoa ela apresenta ali o seu currículo, ela faz a prova, ela não recebe um feedback, ela não sabe sequer por que que ela não foi contratada. Então, isso é um ponto. Outro ponto é difícil muitas vezes para servidores civis, né, brasileiros conseguir as licenças necessárias para a sessão para trabalhar numa organização internacional. Isso eu acho que é uma questão cultural que devia ser mudada, né? Não, não deve ser assim, devia ser como um prêmio. Quer dizer, no Itamaraty mesmo, às vezes, para o colega que quer tentar uma sessão para um organismo internacional, mesmo que seja a ONU, muitas vezes ele vai enfrentar dificuldades futuras em relação à sua promoção. Então, quer dizer, é um risco que a pessoa às vezes não quer correr. Então, quer dizer, você tem todas essas coisas. E em relação à participação aí por tropas individuais, né, os PIU, né, como o Ivo colocou, você tem aí, às vezes, algumas dificuldades. Isso eu não sei muito bem como é que está agora, mas eu me lembro que quando eu estava em Nova York, a ONU estava fazendo uma campanha claríssima que ela queria policiais mulheres. E a gente não apresentava, a gente via, não apresentava ninguém, ou apresentava um homem, e a ONU recusava. Então, quer dizer, você tem também que estar atento às necessidades da organização e aos desejos, né? Quer dizer, é o movimento que são os próprios Estados-membros estão gerando. Então, isso aí é uma outra forma, mas é um problema complexo, né? Assim, de você popular com mais brasileiros as missões políticas especiais, a ONU de modo geral, mas especificamente as missões políticas. E também porque, como elas são pequenas, elas têm poucas vagas, né? Quer dizer, não é que você também vai chegar e colocar ali um monte de gente. Mas precisa de estar atento e determinado. Então, é mais ou menos assim que eu vejo. Acho que eu me delonguei aqui um pouco. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Ivo, se você quiser fazer. Sim, eu vou aproveitar aqui o gancho do ministro Tiago, né, e falar justamente isso, né, que ele falou em relação a operações políticas especiais e operações de paz. Eu tive a oportunidade de ir para a República Centro-Africana, inicialmente com a BINUCA, que era uma missão política, que virou, enquanto eu estava lá, a MINUSCA. Né? Então, exemplo de mudanças, porque as necessidades eram outras. E no Burundi foi ao contrário, a gente começou com uma missão de paz que terminou numa missão política. Então, a evolução vai permitindo o trabalho da missão política e aí você altera o mandato daquela missão. Né? Eu acho que, respondendo, acho que, se não me engano, a pergunta do professor Guilherme, o que o secretariado, ou até o C34, está propondo para o Conselho de Segurança, que a posição final é sempre do Conselho, né? E esse estudo apresentando modelos, que é tipo plugin, né? É evitar aquele mandato árvore de Natal, onde você tem 1 milhão de atividades para ser feitas ao mesmo tempo, que é impossível. Né? Então, qual é a prioridade naquele momento? O que é o mais importante naquele momento? Eu consigo fazer um trabalho forte na parte de direitos humanos ou mediação sem ter o ambiente de segurança? Não, então vamos investir na segurança. Quando a gente obtiver aquele resultado, a gente então começa a introduzir outros módulos no mandato e retirando outros. Né? Então, a missão tem que evoluir de acordo com prioridades. Mas se você tentar fazer um desembarque paraquedista em uma divisão inteira de exército, não vai dar tempo, é impossível, é difícil. E é esse, eu acho que, o modelo que se tornou não tão efetivo quanto uma possível alternativa. Então, é isso que está se tentando buscar, é como se tornar a missão mais efetiva. Não quer dizer que ela vai ser pequena no início, ou sempre pequena, ela vai evoluir de acordo com a necessidade. Acho que essa é a discussão que tem que ser feita. Em relação ao número de pessoas que participam de operações de paz, de militares e policiais e missões políticas, obviamente que os mandatos são diferentes. Então, o quartel-general que o Sassoni participava lá na MONUSCO devia ter umas 400 pessoas. Né? E você vai numa missão política, se não tiver uma unidade de guarda, você vai ter 3 ou 4 conselheiros, pode ser na parte de reforma do setor de defesa, reforma do setor de segurança, de desmobilização, reintegração. Então, você vai ter uma quantidade menor. Então, as oportunidades são menores e, obviamente, a disputa entre os países para participarem com essas funções serão maiores. E aí você pode estar num país de idioma francês, onde essa função requer
um contato mais cerrado com as autoridades locais. Então, se pegar um brasileiro que não fala francês e colocar lá, não tem motivo. Ou vai precisar do árabe. Então, essa diversidade de idiomas também, às vezes, impacta a nossa possibilidade de contribuir. Mas, dito isso, eu tenho que tirar aqui o chapéu. O Brasil, o quanto ele não é reativo, né, no processo decisório para a participação com tropa, ele é para participação com indivíduos. Então, o Brasil é muito rápido em apresentar nomes e possibilidade de contribuir para missões individuais. Isso já foi detectado pelo secretariado, né, aqui pelo Escritório de Assuntos Militares, e a gente, às vezes, fala, não, mas o Brasil está sempre botando nome, não pode ser sempre o Brasil. Então, aquela relação que eu mostrei ali, Eduarda, mostra a Rússia e os Estados Unidos, que são os únicos membros do P5 que não têm tropa. Os outros três têm, né? Então, eles têm, obviamente, mais indivíduos, eles são contribuintes financeiros também, então estão lá. A Austrália é a mesma coisa, contribui muito com verba orçamentária e extra-orçamentária, e o Canadá, né, mas não tem tropa, então eles acabam tendo mais indivíduos. Ali era só a maior quantidade de indivíduos para países que não têm tropa. E é isso. Muito obrigado. Tá bem, muito obrigada. Então, muito obrigada aos três. Antes de encerrar o painel, eu queria só lembrar, eu vi aqui a Bia Albernaz. A Bia é funcionária civil da ONU brasileira. Ela vai ser palestrante nossa no nosso painel 4, onde nós falaremos justamente sobre civis brasileiros no sistema ONU, civis brasileiros em operações de paz. E a Bia trabalhou na missão, na MONUSCO e também na missão na Colômbia. Então, a Bia, como civil, como brasileira, ela tem experiência numa missão política especial, mais recente, mas também numa operação de manutenção da paz. Então, ela vai relatar um pouquinho como que ela entrou na ONU e um pouco da trajetória profissional dela. Então, aqueles que puderem ficar até o final ou não, podem ver depois a gravação, mas fica aqui um caso que nós estamos trazendo. Ela é colaboradora da Rebrapaz e é um exemplo que nós estamos trazendo, mais uma vez, a Bia está sendo palestrante, para inspirar mais civis a seguirem essa trajetória. E, bom, com isso, então, eu agradeço aos três palestrantes, agradeço ao ministro, agradeço ao Ivo por estarem fora de seus fusos horários, de novo, um custo pessoal para cada um, mas agradeço muito por terem participado do nosso painel, agradeço ao general Sassoni também por hospedar esse nosso seminário aqui hoje, nosso encontro anual, e a todos que estão acompanhando aqui presencialmente e também pela internet. E dou por encerrado o painel 1 do nosso encontro anual. Devolvo, então, a palavra para a locutora. Muito obrigada. Obrigada a todos. Passaremos, então, a 15 minutos de intervalo. Solicito a atenção de todos para a saída das autoridades. Muito obrigado e um bom dia e sucesso no restante do evento, Eduarda. Um abraço, Sassoni. E Thiago, uma boa noite para o senhor. Obrigado a todos. Um prazer, Ivo. Nos Até a vemos. próxima. Até logo todos. Obrigado. Tchau. Um abraço a todos.